Noite infeliz. Capítulo 22. O paciente iria sobreviver. Passara quase 2 dias inconsciente, ardendo em febre, mas estava começando a se recuperar. Zacarias o salvara. Baltazar tivera sorte. Ainda era jovem e forte, e a lâmina havia atravessado apenas a parede exterior de seu pulmão. Se tivesse entrado um pouco mais, apenas mais alguns centímetros, não haveria nada a fazer, além de vê-lo se afogar. Tal como acontecera, Zacarias conseguira drenar o ar e o sangue presos em seu peito e suturar a ferida com uma agulha e uma linha de linho. Estava cicatrizando bem, graças, em parte, à mirra que o paciente levava consigo. Baltazar estava sentado sozinho. Sua cor tinha retornado e, com ela, seu apetite. Zacarias estava junto de sua cabeceira, sentado sob a luz de uma vela. A casa estava em silêncio. Ele observou o paciente beber do copo em suas mãos, limpar a boca e, educadamente, dizer não à pergunta que havia sido feita momentos antes. — Por favor, disse Zacarias, diga-me o que viu. — Já falei, não quero falar disso. Foi só um sonho. Baltazar havia murmurado durante o sono, resmungando qualquer coisa a respeito de voar, e a respeito da lua, das paredes cor-de-rosa e das raízes de uma árvore sendo arrancadas da terra. Ao longo dos anos, Zacarias tinha visto outros pacientes fazerem isso, e sempre achara fascinantes as visões que eles tinham. A maneira como suas mentes interpretavam o que estava acontecendo com seus corpos, sua vivacidade. Mesmo que seja estranho ou absurdo, conta-me o que viu. Baltazar olhou para o velho barbudo, um homem não muito diferente daquele que aparecera em seu sonho. Ele tinha salvado sua vida. Imaginou que lhe devia ao menos isso. Estavam a sós, afinal. Os outros dormiam. E assim ele o fez. Contou-lhe sobre o voo pelo deserto, sobre a montanha e as pessoas dançando em torno de algo grande e dourado. Contou sobre seu corpo se despedaçando e caindo pela lateral da pirâmide, sobre as estátuas nas margens do Nilo e sobre os peixes de barriga para cima em um rio de sangue. A lua se quebrando em pedaços e caindo do céu. Contou, enfim, sobre o quarto com paredes cor-de-rosa e roxas e sobre o homem com um cajado de madeira que lhe dera de beber e ordenara-lhe que fosse para o Egito. Mas não falou do homem de asas. Essa parte ele guardou para si mesmo. Quando Baltazar acabou de contar sua história, Zacarias permaneceu sentado em silêncio por um longo tempo, pensando. Baltazar pensou ter visto os olhos do velho se encherem de lágrimas. — Eu acredito, disse ele afinal, que você foi escolhido por Deus. Aqui vamos nós. Nos 2 dias desde a cirurgia, a casa de Zacarias estivera repleta de histórias. Descobrira quem o paciente era de fato, e como ele e os outros fugitivos tinham encontrado José e Maria no estábulo. Como ele os salvara quando os homens de Herodes invadiram Belém. Maria, sua sobrinha, contara as visões do anjo Gabriel e de sua gravidez milagrosa, o que acabara por fazer com que a esposa de Zacarias admitisse o que mantivera em segredo por 6 anos, que o mesmo anjo a visitara durante sua gravidez, igualmente milagrosa, e dissera que seu filho, João, seria profeta do Messias. Agora Zacarias acabara de ser informado do sonho mais surpreendente de todos, um sonho que acreditava ser uma mensagem do próprio Deus. — Eu acredito, falou ele, que você foi instruído a seguir o caminho de Moisés, o caminho do Êxodo,
e acredito que você foi escolhido para levar a criança e seus pais para o Egito. Fazia sentido. O Egito era próximo e livre do alcance político ou militar de Herodes. E, embora fosse tecnicamente uma província romana havia 30 anos, Roma tinha pouca influência nos assuntos locais. Quer saber o que eu acho? Perguntou Baltazar. Acho que tive um pesadelo. Você vai levá-los? A voz não vinha de Zacarias. Baltazar virou-se para a porta e viu um menino. Não tinha ideia de quem era ou havia quanto tempo estava ali. Você vai levá-los? Repetiu o menino. Para o Egito? Meu filho, disse Zacarias. Você vai perdoá-lo. Ele às vezes acha que é adulto. Baltazar, em geral, não gostava de crianças. Também não gostava especificamente da forma como aquele menino olhava para ele. Havia medo em seus olhos. Se eu os levar, respondeu, voltando-se para Zacarias, é só porque estou indo na mesma direção. Não porque acredito que algum Deus me enviou alguma mensagem. Não importa se você acredita ou não, disse Zacarias. Desde que Deus acredite em Já chega. Ele não estava disposto a ouvir mais daquele fanatismo, nem mesmo do homem que tinha salvado sua vida. Já falei que vou pensar. O Egito ficava a mais de 300 quilômetros se seguissem pela rota que Baltazar tinha em mente. Partiriam para o sul depois de Ajalon, e então atravessariam o deserto até Hebrom, onde iriam descansar e reabastecer antes de percorrer o trecho final até o Egito. Em geral, ele fazia uma viagem dessas em 5 dias. Mas, com o grupo atual e tendo que evitar as estradas principais, imaginasse que fosse levar o dobro do tempo. Fazia 5 dias desde a cirurgia, e Baltazar começava a se sentir inteiro de novo. De pé e pronto para ir. Gaspar e Belchior se ocuparam de manter os camelos alimentados e hidratados. Haviam separado o máximo de comida que podiam carregar. Estavam com roupas novas, banhados e de barriga cheia. Estavam prontos. E esperando. Esperando porque os judeus estavam lá, realizando mais um de seus antigos rituais inúteis. Se alguma vez você precisar de uma prova de que a religião é um desperdício de tempo, aqui está. Nós já poderíamos ter saído há 1 hora. Com tudo o que tinha acontecido, José e Maria quase se esqueceram de que se passaram 8 dias desde o nascimento do bebê. De acordo com a lei judaica, os homens eram circuncisados e recebiam seu nome no 8º dia. Em geral, a cerimônia teria sido realizada por um morrel, um senhor designado pelo pai da criança, normalmente um rabino. Mas, dadas as circunstâncias, um médico de idade com as mãos trêmulas teria que servir. José e Maria deram-se as mãos enquanto assistiam Zacarias empunhar o bisturi e se inclinar sobre o bebê. Os dois ofereceram uma oração silenciosa, pedindo a Deus que o guiasse.